O PSDB avalia um nome para indicar para vice na chapa composta com a senadora Simone Tebet para a eleição presidencial de outubro agora. O partido ontem confirmou, está do lado da MDBista após ampla maioria na votação que aconteceu na Executiva Nacional. É isso. A gente vai, então, conversar com Germano Rigoto, do MDB, ex-governador do Rio Grande do Sul, um dos coordenadores do programa de governo da pré-campanha de Simone Tebet. Governador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui com a CNN. Bom dia Colombo, bom dia Stephanie, bom dia a todos os telespectadores da CNN. Rafael, primeiro Colombo, quero te cumprimentar pelo aniversário, tá? E dizer a ti e a Stephanie que todas as manhãs eu inicio as minhas manhãs acompanhando o trabalho de vocês, as boas informações que vocês passam. Então, eu sou assíduo telespectador da CNN e ouvindo sempre o que vocês nos trazem no novo dia. Ah, que bom, governador. Isso muito nos honra aqui, certamente, viu? Muito bom saber disso. Governador, aproveitando aqui a sua experiência de muito tempo neste ambiente, há demanda por um candidato ou uma candidata de terceira via? Porque quando a gente olha as pesquisas, não é, governador? Aparece ali muita consolidação na intenção de voto do ex-presidente Lula, na intenção de voto do presidente Jair Bolsonaro. Tem eleitor para a terceira via e o que é que esse eleitor quer ouvir agora da candidata Simone Tebet? Bom, primeiro, Colombo, eu acredito que essa decisão do PSDB e do Cidadania de apoiarem a candidatura da Simone Tebet muda o quadro. Definitivamente fortalece a candidatura da senadora Simone, definitivamente faz com que nós tenhamos uma candidatura consolidada como candidatura do Centro Democrático, dessa terceira via, que acontecia aí de tanta dúvida com relação à possibilidade desse entendimento, e o entendimento ocorreu. E com certeza isto muda o quadro eleitoral. Hoje tu tens uma polarização ruim para o país, uma polarização que empobrece até o debate político, uma polarização que não ajuda a que nós tenhamos com pacificação do país, que se encontre os melhores caminhos para enfrentar todo esse quadro que a gente tem. Vê que ontem vocês estavam noticiando, Colombo, os 14 milhões a mais em pouco tempo de pessoas que passam fome, 33 milhões de brasileiros com uma situação de carência alimentar. Então, esta situação, com todos os problemas que nós temos aí, ela tem que ser enfrentada com um país que tem a possibilidade de se desenvolver mais, de crescer mais e enfrentar esta situação de miséria que atinge grande parte da população. Para isso, tu tem que ter um candidato que tenha condições de pacificar o Brasil. Eu não vejo que os dois extremos, qualquer uma dos dois chegando à presidência da República, garantam essa pacificação. A senadora Simone Tebet, pelas qualidades que possui, pela sua bagagem, pela sua história, pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de comunicação, eu não tenho dúvida, ela representa aquilo que o país precisa nesse momento. Há tempo de nós consolidarmos a candidatura e mudarmos o quadro, de sair de um patamar de 2%, 3%, eu não tenho dúvida disso. Colombo, eu digo para ti, para a Stephanie, para todos que estamos acompanhando, eu sou um exemplo vivo disso. Em final de abril, início de maio, quando concorri ao governo, eu tinha 2% contra dois candidatos com 32% cada um. Era impossível vencer aquela eleição. E eu não venci no primeiro turno porque faltaram 3 dias, venci no segundo. Então, a eleição não se decide 3 meses antes da eleição. Tu tens hoje uma polarização que, de alguma forma, ela induz a que as pessoas digam, olha, eu voto num ou voto no outro. Mas no momento que surge uma candidatura com os apoios que a senadora Simone Tebet passa a ter, quantos ficaram no caminho dessa chamada terceira via? E ela foi se consolidando. O apoio do PSDB e do Cidadania pode significar logo ali adiante outros apoios. Esse manifesto que foi divulgado ontem, que reúne aí intelectuais, empresários, economistas, ele mostra que realmente existe uma força grande, um movimento grande para se buscar essa alternativa à polarização, que vai fazer bem para o país. Então, eu acredito, desculpe se eu me alonguei na resposta, Colombo, mas eu acredito sim
e acredito mesmo na possibilidade de um crescimento, e um crescimento que vai acontecer gradativamente, mas no momento certo. Governador, e como o senhor bem lembrou, né, muita coisa ficou pelo caminho. O PSDB passou recentemente por um período tumultuado, acho que não é exagero chamar de crise, agora firmou o apoio, está com Simone Tebet na chapa. Há agora uma expectativa também pela indicação do nome do vice, né? É claro que isso deve caber, imagino que vocês vão deixar a cargo do PSDB, mas que características, o nome de Tasso Gereissati, na visão do senhor, é um bom nome, ou talvez o senhor pense em algum outro? Que características a Simone Tebet pode agregar agora em seu vice? Bom, Stephanie, eu acredito que o resultado da reunião da executiva, os 33 votos a 1, mostram, é natural que tenha aqui ou ali problema nos estados que vão ter que ser resolvidos. No próprio Rio Grande do Sul existe essa possibilidade de um entendimento entre o MDB e o PSDB, mas isto passa por um grande diálogo, uma grande conversa com a base partidária, e a construção disso, a construção se faz em cima de pesquisa qualitativa, em cima de pesquisa quantitativa, em cima de muita conversa. Então é natural que aconteçam alguns ruídos após a definição, mas os 33 a 1 da executiva mostram uma posição madura. O presidente Bruno Araújo colocou muito claramente, e eu via no início do programa hoje, ele falando o porquê do apoio a Simone Tebet, porquê da necessidade de fortalecer uma candidatura alternativa aos dois polos. Então, eu acredito que essa decisão é uma decisão madura. O PSDB, Stephanie e Colombo, vai definir o candidato a vice, é o PSDB que tem que definir isso. O senador Tasso Gereissati, eu participei da reunião anteontem, que praticamente sacramentou a indicação à executiva para o apoio a Simone Tebet. Eu participei da reunião no gabinete do senador Tasso Gereissati, e o senador Tasso Gereissati está animadíssimo, está motivadíssimo. Então, não tenho dúvida, por exemplo, ele sendo candidato a vice, ele agrega muito ao nome de Simone Tebet. Ele, com a sua experiência, com toda a sua história, a sua bagagem, ele agrega demais. Agora, é uma decisão que o PSDB deverá tomar, a questão de quem será o candidato a candidata que acompanhará Simone Tebet nessa caminhada. Eu, como coordenador do plano de governo da senadora Simone Tebet, deverei nesses próximos, hoje ainda, vou fazer um contato com o Rodrigo Maia, que é quem coordenava o plano de governo de João Dória, do governador João Dória, para que a gente possa já trazer para dentro do debate do plano de governo as ideias do PSDB. Vou conversar mais uma vez com o presidente Bruno Araújo, a Helena Landau, que coordena a área econômica, vai conversar com todos os economistas que estavam trabalhando no plano do João Dória, nos planos do PSDB, e nós vamos construir um entendimento que com certeza vai chegar na base dos partidos e vai garantir um crescimento da candidatura da Simone Tebet. Então, a candidatura, Stephanie, do vice é uma decisão do PSDB, mas nós, independente da decisão do PSDB, começamos a debater conteúdo com o PSDB e com a cidadania. O Roberto Freire, presidente do Cidadania, esteve conosco também anteontem e já me coloquei à disposição para esse debate sobre conteúdo de programa de governo. Ontem tive uma reunião virtual com a juventude do Cidadania, que me apresentaram um conjunto de sugestões, um trabalho muito bonito que eles fizeram para essa questão do plano de governo. Então, nós vamos agora avançar num processo de união ainda maior entre os três partidos e, com certeza, a possibilidade de trazermos outros partidos para essa caminhada, que é uma caminhada que significa efetivamente nós termos um Brasil pacificado e indo na direção do que nós precisamos. Enfrentamento das desigualdades, um crescimento maior, um enfrentamento do processo de inflação com responsabilidade fiscal, quer dizer, caminhos e o investimento que está no programa da senadora Simone Tebet, pesado em educação, fortalecendo, primeiro, o ensino profissionalizante, a primeira infância e as escolas em tempo integral. Quer dizer, um trabalho muito forte que será feito de crescer mais, mas com um pilar para esse crescimento,
que é o investimento pesado em educação. Não tenho dúvida que durante esses 3 meses próximos aí, nós vamos ter oportunidade de aprofundar esse debate, essa discussão e agregar novos apoios à candidatura de Simone Tebet. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o ex-governador do Rio Grande do Sul, coordenador do programa de governo da campanha da senadora Simone Tebet, Germano Rigotto. Governador, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN, obrigado pela audiência de todas as manhãs e um bom trabalho ao senhor, viu? Olha, eu que agradeço, Rafael, quero cumprimentar a ti, cumprimentar a Stephanie, cumprimentar toda a equipe da CNN pelo espetacular trabalho que estão fazendo, inclusive de cobertura das eleições. E mais uma vez, Colombo, parabéns pelo teu dia. Um abraço. Muito obrigado, governador. Governador Germano Rigotto conversando com a gente ao vivo, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.